E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar sobre história. Então, só senta e escuta, que é a continuação, praticamente, né, da última aula. Vim falar sobre Idade Média, ou mais conhecida como Idade das Trevas. Bom, gente, como eu falei, a Idade Média, ela surgiu depois da divisão do Império Romano, que, relembrando, foi o maior império que já existiu. Se você ainda não assistiu essa aula, então corre no outro vídeo para ver, porque é muito importante, senão você não vai entender as coisas que eu vou falar agora. Bom, gente, tudo começou com a divisão do Império Romano, e aí surgiu a Idade Média, que foi do século X, do século V até o século X. Bom, a divisão do Império Romano. Por um lado, nós tínhamos o imperador do Ocidente, que foi o imperador Constantino, que montou sua sede em Constantinopla, numa cidade chamada Bizante, que se tornou mais tarde, não tão mais tarde, o Império Bizantino. E esse lado ocidental foi onde surgiu os feudos, e ele era formado pelos bárbaros. Se você não lembra, os bárbaros eram um grupo de pessoas que não falavam as mesmas línguas e que invadiam o Império Romano para tentar destruir, por exemplo, os vikings. E aí, esses bárbaros se tornaram reis do Império Bizantino. Eles formaram vários reinos e dentro desses reinos tinham feudos. Inclusive, nessa época, a igreja cristã, principalmente a católica, estava controlando muito, estava criando um poder muito grande. Então, muitos desses bárbaros se converteram ao cristianismo, principalmente por estratégias de poder. Bom, Império Bizantino cidade de Bizâncio, não Bizante. Eu errei, desculpa, gente. Mas, bom, tinha o Césaropapismo, que os imperadores eram vistos como seres divinos. Mas não é como no Egito, que eles são vistos como um deus na terra. Principalmente porque nessa época estava predominando o monoteísmo, né? Então nem faz sentido. Mas eles eram vistos como pessoas sagradas, quase santos. Bom, inclusive eram feitos mosaicos com auréolos em volta da cabeça dos imperadores e tudo mais. Teve a grande cisma do Oriente, que foi quando o cristianismo se dividiu entre os ortodoxos, que ficam principalmente na Rússia, por exemplo, que são pessoas conservadoras e ao mesmo tempo mais radicais. E nós temos os católicos apostólicos romanos, que são o lado que tem o Papa. Bom, os ortodoxos, eles têm altares que não têm imagens, mas tem pinturas que são chamadas de ícones, que era uma arte que predominava na época, junto com os mosaicos. E o lado católico apostólico romano foi o que tinha mais seguidores, e é o que nós somos os católicos hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. E depois nós temos também o mundo árabe e o islamismo, porque simultaneamente com essa divisão do Império Romano, Império Bizantino e o lado oriental, o lado do Oriente Médio, mais especificamente, eram lá os Emirados Árabes, o Irã, todos esses países estavam tendo grupos nômades politeístas e comerciantes. Aí, nessa época, surgiu o Maomé, que teve uma conversa com o anjo Gabriel sobre Alá, que era o Deus único deles. E aí, o Maomé saiu espalhando por aí que só existe um Deus, que ele conversou com um anjo, e daí escreveu os ensinamentos no Corão ou Alcorão. Inclusive, teve a ida de Maomé de Meca para Medina, que é a terra do profeta. Teve a Hégira, que foi o marco inicial do islamismo no Oriente Médio como um monoteísmo. Bom, nós tivemos também a Pedra Negra, em Kaaba, que é uma pedra que eles rezam para limpar os pecados, eles ficam virados para Meca. Bom, é toda uma história islâmica que eu não vou entrar. Eles jejuam, fazem 5 orações por dia. Inclusive, queria comentar aqui que existe islamofobia, principalmente depois do ataque de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, em 2001. E então, de falar que eles são terroristas, tudo, isso é islamofobia, existe isso.
E uma coisa muito importante que vai ajudar vocês a entenderem os conflitos daquela parte do Oriente Médio é que os islâmicos também são divididos entre dois grupos, os xiitas e os sunitas. Assim, depois de Maomé, não teve descendentes homens. E aí os xiitas falaram que devia ser o genro dele o profeta da linha de sucessão, porque devia continuar na família de Maomé. Então os xiitas são meio que os radicais, os que seguem à risca. E os sunitas viraram e falaram assim: a gente vai escolher porque a voz do povo é a voz de Deus, meu querido. E aí os sunitas são a maior parte da população, mas existem conflitos entre esses dois. Por exemplo, no Irã, a maior parte é xiita, por isso tem tantos conflitos com a Arábia Saudita, que lá a maior parte é sunita. Então existem vários contrastes nessa história, mas não vou entrar nisso. Bom, resumindo, os árabes foram ganhando poder e eles foram se expandindo, até que eles dominaram toda a Península Ibérica, mas alguns anos mais tarde eles foram derrotados. Bom, sobre o Ocidente ainda, que foi o Império Bizantino, eram os reinos germânicos feitos pelos bárbaros. O principal deles foi o Carlos Magno. Eles distribuíam bens aos guerreiros, era chamado de comitatus essa fidelidade entre o líder e os guerreiros. E foi onde tinha o feudalismo, que era basicamente assim: existiam os reinos, dentro desses reinos tinham porções de terra. Essas porções de terra pertenciam aos nobres, que eram chamados de senhores feudais. Nessas porções de terra moravam alguns camponeses que trabalhavam lá em troca de poder morar lá e de receber alguns alimentos em troca. Eles viviam principalmente da agricultura de subsistência e do comércio entre feudos. Quanto à hierarquia, era o clero, que a igreja tinha praticamente todas as terras do lado do ocidente. Depois vinha a nobreza, que eram senhores feudais que eram grandes proprietários de terra, e os camponeses que não tinham nada e trabalhavam para sua sobrevivência. Bom, a transformação final. Começaram as cruzadas, nós temos 8 cruzadas oficiais, inclusive Cruzada das Crianças, que não é necessariamente com crianças, mas sim com pessoas inocentes. Crianças eram vistas como pessoas inocentes. Então tinham pessoas cegas, pessoas com problemas, tinha vários tipos de pessoas, não eram só crianças. E, bom, com as cruzadas teve o fortalecimento do poder real, porque assim, gente, na boa, tinha o rei. Só que a igreja controlava tudo. Os senhores feudais tinham todo o poder dentro do feudo. Então os reis basicamente mandavam nos senhores feudais. Mas os senhores feudais eram tipo mini-reis. Então com as cruzadas aumentou o poder dos reis. Teve a reabertura do mar Mediterrâneo e teve a ampliação do universo cultural europeu, já que eles voltaram a ter contatos com outros tipos de cultura. Bom, foi quando surgiu a burguesia, eles começaram a fazer maiores comércios, já que tinha a abertura do mar Mediterrâneo, eles podiam fazer comércios com outros lugares, outros países e até outros continentes. Apesar disso, no fim de tudo, teve uma crise agrícola por causa da agricultura de subsistência. Se vocês já tiveram alguma aula dessa de geografia, todo mundo sabe que a agricultura de subsistência é uma agricultura familiar. Ou seja, ela é uma produção pequena. E aí começou a aumentar a população e não tinha tanto alimento para a quantidade de pessoas. Daí começou a fome e foi nessa época que surgiu a peste bubônica e aí, puf, crise na Idade Média. Bom, gente, eu não falei muito do Oriente porque foi basicamente esses conflitos do Oriente Médio. E depois da divisão do Império Romano, o Oriente ficou meio esquecido, principalmente porque a Idade Média é voltada para os feudos, que são a parte mais importante. Por isso eu falei muito do Império Ocidental, que é o Império Bizantino. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo ou me procurar. Queria agradecer meu editor mais uma vez. E também queria falar pra vocês olharem o Instagram da minha parceria @confeitalitas. É isso, galera. Até a próxima.